Bom dia, estou gravando este vídeo para poder acessar a minha página do YouTube. E eu queria falar sobre a inauguração da escola dominical domingo à tarde. Já tem 2 vídeos publicados e eu vou enviar mais vídeos. Temas que surgem, vinculados à minha congregação com os demais irmãos. Ali é bem explicado pelo pastor de nossa igreja e como eu gosto muito da teologia e escatologia, eu amplio mais, para podermos entender mais um pouco da teologia, escatologia, é claro, respeitando a pessoa do pastor. Porque eu sou um estudante de teologia, escatologia, tenho a minha formação em seminário, tenho a minha formação também numa faculdade interna de uma igreja batista e me propus então a explanar a escatologia, a teologia, para que a gente possa entender melhores alguns fatos, história da igreja e bem como a própria teologia e a escatologia que é compartilhada entre a igreja. Esses vídeos que faço, eles têm uma definição, tem uma especificação, que a gente possa obter informações sobre fatos que não são todo explicado dentro de uma congregação, dentro de uma denominação. E eu convido a vocês que são participantes da minha página no YouTube, que são inscritos lá, a meditar nessas lições, compartilhar com outros, porque é algo que nos faz muito bem, principalmente nesses tempos onde há muita especulação sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde muitos partiram, muitos cristãos partiram, desde de simples membros como pastores, teólogos, enfim, muitos partiram no meio cristão. A preocupação, diríamos, existe uma certa preocupação, mas é uma preocupação saudável, né? Um momentinho aí que eu vou dar só uma puxadinha nessa porta. É uma preocupação saudável, porque essa preocupação, ela é uma preocupação que nos faz pensar melhor sobre as coisas de Deus, sobre a volta de Cristo, enfim. O que eu posso dizer então é que nós devemos sim estar vigiando, estar atentos, mas o arrebatamento é um ato de Deus, é um ato de santificação também do corpo, daqueles que vão ficar vivos, um ato da ressurreição do corpo que está morto no cemitério, os seus restos mortais, será transformado num corpo de glória. Foi feita perguntas sobre isso, irmão, mas o corpo foi desintegrado. Às vezes até os ossos se perderam. Não se sabe como poderá haver essa transformação do corpo num corpo de glória. E se alguém doou um olho, esse olho está com outra pessoa, doou um rim, esse rim está com outra pessoa, doou um coração, esse coração está com outra pessoa.
Olha, o que eu posso dizer, não é? O que eu posso dizer é o seguinte: Deus, ele não precisa de todos os elementos do corpo para poder transformar o material do corpo num corpo de glória, porque em 1 Coríntios capítulo 15 diz que esse corpo nosso é como uma semente que cai na terra e dele surgirá um corpo glorioso. Até porque esse corpo de glória é um material celestial, é semelhante aos anjos. É um material que se dará de forma celeste para poder adentrar as esferas de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, por isso que precisa dessa glorificação. E Deus pode assar, sim, os restos mortais e do que tiver ali transformar esses restos mortais num corpo de glória. Se alguém doou um olho e esse olho está com uma outra pessoa, um rim, um coração, não quer dizer exatamente que esses órgãos do corpo impedirá Deus de transformar os restos mortais do corpo em corpo de glória. Isso é um mistério de Deus. Ele diz que haverá ressurreição, os corpos serão glorificados a encontrar com Cristo nos ares, e ninguém pode questionar o poder de Deus e o seu poder de transformar um corpo mortal num corpo de glória. O próprio Cristo, não é, ao ressuscitar, ele disse a uma das mulheres: não me toque ainda, por meu corpo não está glorificado. Ou melhor, o que poderíamos dizer? Nós vimos Cristo após a ressurreição, ele aparecia no meio dos discípulos, poderia atravessar a parede, não havia limite para o seu corpo estar onde quisesse. Por quê? Depois nós vimos em Atos dos Apóstolos, lemos, né? O seu corpo subindo aos céus, rodeado pelos anjos. E ali Cristo foi, né? Para a direita de Deus, onde o próprio Estevão, que ao estar sendo morto, viu Cristo à destra de Deus. A glorificação do corpo é necessário para poder estar no ambiente celestial. Humanamente falando, até nós vemos aí esses foguetes, essas naves espaciais inventadas pelos homens para poder estar aí no espaço, ela tem um certo limite, né? A atmosfera, a pressão do ar, explode tudo. Tem todo um sistema de Deus aí para cima que, ao subir, não é, a certa altura do espaço, aquele objeto que é criado aqui na Terra, é da Terra, ele não aguenta, não comporta, ele vai explodir. Então há limites, por isso que esses foguetes, essas naves aí que é mandada aí para o espaço, é de material que possa suportar, que possa resistir à pressão, altas pressões. Mesma coisa o mar, né? Quando a pessoa vai a uma certa profundidade, é, dependendo do corpo, o material, não aguenta a pressão. E ali pode haver sim uma pressão sobre aquele material e ele se desintegrar. Então, Deus deu limites, tanto na altura como na profundidade, para que o homem possa chegar. As pessoas estão pesquisando os espaços para achar coisas, achar vidas. Deus tem permitido o homem chegar até certa altura aí do espaço. Tem permitido o homem chegar até certa profundidade do mar. Mas o homem e os seus recursos são limitados. Chegou em Marte, chegou na Lua. Tudo bem.
Até aí conseguiram, né? Mas não adianta, porque nos céus onde está Deus, nunca chegarão. A Bíblia fala de céus, né? O apóstolo Paulo chegou a falar até terceiros céus, mas isso é dimensão espiritual, não é material, não é carnal, aonde o homem, na sua formação carnal e material da terra, não vai conseguir chegar. E outras são dimensões espirituais, aonde carne e sangue não penetra, ali se penetra pelo Espírito, o Espírito de Deus, e habitando com o nosso espírito, habita nas regiões celestiais. E o nosso corpo terá também esse material celestial, um corpo glorificado, para estar corpo, alma e espírito no dia da total glorificação de Deus. Nós fomos salvos, estamos vivendo ainda o período da santificação. E a nossa santificação geral e total se dará quando partirmos. Enquanto estivermos aqui, não podemos dizer estou plenamente santificado. Ninguém está perfeito. Por mais espiritual que o homem possa ser, ele ainda não está perfeito. Por mais carnal que o cristão possa ser, porque o apóstolo Paulo fala em dois estilos de cristão. Aqueles que adquiriram uma sabedoria e cresceram na graça e no conhecimento e têm condição de ser mais espirituais, e aqueles que ainda são crianças em Cristo e muitos não dão lugar ao crescimento espiritual, são crianças, são carnais. Então, crentes espirituais, crentes carnais, mas todos são crentes. E nesse meio tempo é que nós dissemos, né, que ninguém chegou à total santificação. Se o homem chegar à plena santidade, plena santificação, é porque realmente está pronto a partir com Deus. Mas essa plena santificação, plena santidade, quando o cristão parte, o seu corpo fica na terra e a sua alma e o seu espírito vão para Deus, né? Para o descanso celestial, porque ainda não houve a ressurreição. Mas o corpo dele ficou na terra. Esse corpo também precisa ser glorificado, porque a Bíblia fala que nós somos três em um, ou um em três: corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Deus, a palavra e o espírito, esses são um, nós também somos um: corpo, alma e espírito. Mas o corpo de todos os cristãos que partiram, desde o primeiro cristão, desde o primeiro homem da fé, está na terra. Foi sepultado em algum lugar e já virou pó. Ah, como que vai achar isso para nós? De maneira alguma acharemos. Mas para Deus não é impossível. Deus conhece o mínimo grão de areia. Deus conhece cada partícula de tudo que Ele criou. E Ele é e pode transformar esse corpo que foi sepultado na ressurreição num corpo de glória. São mistérios de Deus, mas que Ele diz que haverá glorificação dos corpos e encontrar com o Senhor nos ares. Então, a santificação, ela é plena, é do corpo, alma e espírito. A alma e espírito, quando deixamos esse corpo, já recebe a santificação plena para estar com Deus, mas no descanso celestial. Desde todos os que tiveram fé em Deus, estão lá no descanso celestial, desde de Adão até o último homem que tem fé no Senhor, todos serão glorificados. Alguns serão glorificados vivos, não experimentarão a morte. O seu corpo será transformado num corpo de glória. E ali se dá a plena glorificação. Glorificação do corpo, da alma e do espírito. É uma coisa de Deus mesmo, é uma coisa maravilhosa de Deus. Aí eu quero deixar esse vídeo, né, para compartilhar com todos vocês e dizer, olha,
nós que cremos, podemos seguir na fé, crer em Cristo. É maravilhoso isso. Por quê? Porque o crer, não é? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E isso adentra um coração de fé. Ah, mas nem todos creem. A fé não é de todos, não é? A fé não é de todos. Mas todos os que têm fé foram escolhidos para ter fé, foram predestinados para ter essa fé. Ah, mas então Deus faz acepção? Não. É que Deus conhece antes da fundação do mundo os que querem e vão receber essa fé, e os que não querem desde a fundação do mundo e não vão receber essa fé. Já disse antes que os anjos de Deus todos foram criados, mas um grupo de anjos e o seu próprio chefe, o inimigo de nossas almas, foram já antes da fundação do mundo designados para uma rebeldia, para estar longe de Deus, para andar com Deus e saber do seu poder, da sua glória, e mesmo assim desafiar a Deus e provocar a Deus. E saíram errante, né? Saíram errantes, estão errantes por aí, agora atormenta o ser humano, entrou na área do ser humano, porque Deus deu a terra para o ser humano. A terra Deus deu para o homem, e tem um tempo em que Deus vai tomar o total controle da terra. Nós falamos de um milênio, falamos do reino de Cristo, mas por enquanto Deus está tendo o tempo do ser humano estar e ter o domínio sobre a terra, e é claro que esse domínio não descarta Deus, não descarta os seus recursos, não descarta o seu poder de sustentar a criação, porque o homem não sustenta nada disso, é Deus que sustenta, para que o homem habite como foi dado, né, a experiência do homem estar, então, dominando e morando sobre a terra. Mas tudo há um tempo. Vai chegar um tempo em que Deus tomará todo o controle. Porque o ser humano tem errado. O ser humano tem desprezado a Deus. O ser humano tem ouvido o ensino de demônios, o inimigo de nossas almas, dá conselhos ao homem, dá ideias, e tudo isso para contrariar a obra do Senhor. E muitos, por não ouvir a Deus, estão ouvindo ensinos de demônios, é, ideias de demônios para conduzir a população, conduzir o governo, conduzir a sociabilidade, conduzir a medicina, conduzir, enfim, a área da saúde. Os demônios têm entrado para atrapalhar tudo e dar palpites. Os demônios e o próprio inimigo nós são seres inteligentes. Eles podemos dizer que ele conhece o mover e a situação do homem, e eles também vão acompanhando a evolução humana, os empreendimentos humanos. A Bíblia diz que a ciência, o conhecimento humano aumentará muito. E com certeza os demônios também estão aí estudando, conhecendo e dando palpite sobre tudo. Mas enfim, deixo esse comentário, né, para introduzirmos na nossa escola dominical de domingo à tarde, para podermos falarmos de coisas maravilhosas de Deus, perguntas, né? Eu postei num grupo que eu tenho, que faz parte da nossa congregação, a loucura de Davi, né? Quando Davi se fez de louco para poder se livrar ali dos inimigos. Deus não precisa do nosso recurso e das nossas ideias para nos livrar. Mas ali Davi teve essa ideia, um outro assunto, mudando do primeiro assunto. Deus permitiu que ele usasse isso e foi bom, ele se livrou dos inimigos. Assim Deus está cuidando de nós e cuidando dessa questão da glorificação, da santificação, ao qual devemos esperar inteiramente. Aí alguns dizem, mas irmão, eu sou fraco, sou falho. Eu vou dizer que você é fraco, é falho, e eu vou me isentar e dizer, não, isso você eu não sou, não. Somos
imperfeitos, e quando achamos que estamos bem, eu estou numa santidade maravilhosa, dificilmente peco, dificilmente caio. A Bíblia diz, olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas se cair, Deus é poderoso para o levantar. É bom a gente ler Romanos no capítulo 14, né? E toda a questão de Hebreus capítulo 12, 1 Coríntios no capítulo 11, todo ele. A gente tem algumas informações maravilhosas sobre isso. Salmo 88, Salmo 89, que fala do cuidado de Deus sobre o seu povo. Eu vou deixar esse vídeo agora, gravado, e quero pedir a bênção de Deus sobre mim e sobre vocês todos, sobre a minha congregação, sobre o meu pastor que eu tenho lá, que se chama Abelardo, que Deus continue cuidando dele, da sua saúde física e mental. E que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.